8h56, a gente volta agora com o TV Mar News, gente. E olha, já volta com uma boa notícia para vocês. E a Equatorial trouxe uma novidade aqui para vocês. Presta bem atenção. A sua fatura de energia mudou. Ela está em novo tamanho e mais detalhada. Agora o campo Seu Código é conta contrato e ele é seu número de identificação quando você entrar em contato com a Equatorial. E se você tem número de identificação social, o NIS, o número dele agora vem bem aqui, na fatura também. Mais fácil, né, gente? Outra mudança. Seu registro de consumo agora ficou mais visível. Ele vem na área central da conta. Ela conta também com código de barras para pagamento via Pix e nota fiscal eletrônica. Legal, né? A sua fatura de energia está prática e detalhada como você precisa. Equatorial, pelo futuro, todo dia. E a gente agora abre aqui espaço no TV Mar News para a gente falar sobre um assunto que não é um assunto bacana, mas é muito importante de ser discutido. Infelizmente, a gente vai encerrando a nossa semana com um triste saldo de 3 feminicídios em apenas uma semana aqui no estado de Alagoas. Um desses, o que aconteceu ontem, vitimou a advogada Maria Aparecida da Silva Bezerra. E a gente conversa nesse momento com Wagner Paes, ele que é presidente da OAB, e vai bater um papo com a gente a respeito disso. Bom dia para você, Wagner, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. É uma semana triste, né, para as mulheres, para Alagoas de forma geral. Com esse saldo tão negativo para a gente, de feminicídio, a gente fala, quando a gente vem sempre tratando esse tema, a gente fala, nós estamos já no século XXI, mas as mulheres continuam sendo tratadas como um objeto para muitos homens, infelizmente, né? Bom dia para você. Bom dia, Porlane, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. É um dia muito triste para a sociedade alagoana, especialmente para a OAB, porque perdemos uma colega advogada, vítima dessa chaga que é o feminicídio, que é o machismo, uma colega que dedicou alguns anos da sua vida para defender outras colegas advogadas na Comissão de Prerrogativas. Então, o falecimento, o assassinato da Maria Aparecida deixa uma lacuna, deixa um vazio muito grande dentro do sistema e, sobretudo, reacende o debate e a necessidade de enfrentarmos de frente essa chaga que é o feminicídio, o machismo. Nós que temos uma herança no Brasil do autoritarismo, do coronelismo, que são terrenos férteis para que o machismo se desenvolva dentro dos lares e por isso a ordem não pode permanecer inerte. Iremos fazer uma campanha nacional, Porlane, a partir do mês de agosto. No dia 9 de agosto, o Conselho Federal vai lançar uma campanha a nível nacional de combate à violência contra as mulheres. É um movimento nacional e que Alagoas vai ser uma pioneira também para enfrentar, encarar e fazer um trabalho de conscientizar. Porque por mais que possamos exigir que a justiça seja feita, que as pessoas sejam punidas, se a gente não conseguir conscientizar, educar desde as escolas públicas, a gente não vai conseguir diminuir os altos índices de feminicídio no nosso estado. Pois é, né? Eu tenho a impressão, acho que quando você fala em fazer essa conscientização, acho que você fala muito bem, a gente já tem um trabalho de coibição, um trabalho da própria força do aparato de segurança pública, né, que a gente tem em prol das mulheres, em prol da segurança das mulheres, mas eu acho que esse trabalho de conscientização realmente é um trabalho muito importante. E quando a gente fala em conscientização, eu acho que essa conscientização ela precisa vir muito mais agora para os homens. Eu acho que os homens precisam abrir espaços de discussão sobre o respeito à mulher. Porque nós mulheres já levantamos muitas bandeiras, já guerreamos muito. Acho que a gente já chega num momento que a gente já está cansado, a gente não quer mais guerrear. A gente quer que esse debate seja levado para as rodas de conversas masculinas também, porque a gente já sabe quais são os nossos direitos, qual deve ser a nossa posição na sociedade. Falta, na realidade, os homens conscientizarem disso. Você concorda? Concordo absolutamente, porque parte de nós somos o grande problema de todo esse mal que acomete as mulheres. Lembrando que o feminicídio é o último estágio, é o estágio final. As mulheres que sofrem feminicídio, elas já sofreram toda a sorte de violência dentro de seus lares, até culminar com o assassinato. É violência emocional, é violência psíquica, violência física, agressões. Então, tudo isso tem que ser combatido. Nós da OAB Alagoas estamos fazendo um trabalho bastante forte
para levar até as escolas públicas as nossas comissões, para que possam disseminar o combate à violência, né, o empoderamento das mulheres desde cedo, porque esse mal acomete nos lares faz com que crianças cresçam acostumadas à violência do pai contra a mãe. Então é preciso que a gente comece a ensinar o que está errado, criar uma cultura totalmente diferente. Existe já um aparelhamento, como você bem colocou, Orlane, do Estado, tem a Patrulha Maria da Penha, tem a delegacia especializada em crimes contra a violência da mulher, temos a promotoria especializada contra isso, temos dentro da OAB uma ouvidoria da mulher, uma comissão da mulher advogada. Existe uma rede de proteção, existe, mas é preciso trabalho de conscientização, dar um passo além. E nós, homens, que somos o problema principal, precisamos encarar de frente o problema e auxiliar nesse combate à violência contra a mulher. É verdade. Quando a gente fala ainda sobre, você mencionou, essa violência, ela geralmente culmina com o feminicídio, né? Infelizmente. Mas ela já vem muito antes disso, né? O feminicídio não é o primeiro ato. O primeiro ato, de fato, é a violência psicológica, a agressão mesmo dentro de casa, enfim. Muitas dessas mulheres, inclusive, Wagner, elas de repente até conseguem algum tipo de medida protetiva que garante que o agressor não se aproxime delas. Mas a gente vê muitos casos acontecerem de, ainda assim, depois de toda medida protetiva, eu já vi casos, inclusive, como jornalista, de mulher que estava indo mais uma vez à delegacia dizer que o marido havia agredido e no caminho de volta ela foi assassinada na frente da filha pelo próprio marido. O que é que está faltando, afinal de contas? Veja que isso é um problema histórico. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos um excludente de licitude, que era a legítima defesa da honra. Então, assim, o nosso passado ainda é muito presente. Então, isso é um combate diário e sistemático para tentar diminuir e dar um passo sempre de cada vez para acabar com esse mal. Mas, infelizmente, todos os dias acontecem esses episódios. Temos leis que há décadas, a Lei de Maria da Penha já faz um trabalho de conscientização, de repressão. Tivemos em 2015 um avanço com a Lei 13.104, que introduziu no Código Penal um tipo específico de homicídio, que é o feminicídio, que tem a pena aumentada já a partir de 12 anos de prisão. Então, existe todo um avanço legislativo, existe um avanço estrutural em termos de aparelhamento do Estado, das instituições que trabalham com o tema, mas é um trabalho ainda do início, é um enxugar gelo, é um trabalhar todos os dias para melhorar, para diminuir, mas sobretudo através da educação. Acho que sem a educação nos lares, nas escolas, nos ambientes, sobretudo masculinizados ainda muito, as instituições ainda são muito permeadas, sobretudo por homens, é preciso ocupar o espaço das mulheres, as mulheres aparecerem em espaço de destaque. Isso tudo é um trabalho que tem que ser consistente e ao longo do tempo e um dia de cada vez para que a gente possa avançar cada vez mais e diminuir esses casos de violência contra a mulher. Você, como advogado, eu queria agora falar com você como advogado, né? A gente fala o termo feminicídio, eu queria que você pudesse explicar para quem nos assiste o que é o feminicídio. E se a gente tem relatos, por exemplo, de mulheres e de órgãos de proteção às mulheres, que indicam que a lei ainda engatia no sentido de fazer a aplicabilidade do feminicídio. Ainda existe muita confusão. Às vezes a gente vê casos de feminicídio, mas ele não é enxergado como feminicídio, que é um agravante, né? Queria que você pudesse falar sobre isso. Isso. Com a Lei 13.104, 2015, houve a figura a inclusão desse tipo penal, que é o feminicídio. O feminicídio, ele é o homicídio praticado em virtude da violência doméstica do companheiro, do marido, do convivente contra a sua esposa, ou em razão do menosprezo pelo gênero feminino. Então, a própria lei disciplina no parágrafo 2º do artigo 121, inciso 6, que trata do feminicídio, no parágrafo 2º, ela traz essas duas hipóteses que são a configuração do tipo penal feminicídio. Então, é muito comum a violência contra a mulher dentro do âmbito domiciliar, mas o segundo tipo, por exemplo, ser praticado em razão do menosprezo, ele já demanda uma apuração mais contundente da polícia investigativa que levaram aquele crime a ocorrer. Então, esse seria mais ou menos, em apertada síntese,
o tipo do feminicídio, que se diferencia do homicídio por ser um homicídio qualificado com a pena agravada. Pois é, a gente vê muita confusão como crime passional também, né? Isso. Acontece muito também. A gente estava vendo aí a foto da advogada que foi assassinada ontem pelo próprio companheiro, né? E você me contava que você estava num momento fazendo um lançamento de mais um projeto da OAB aqui no nosso estado, né? Como foi esse momento quando vocês receberam, então, essa notícia do caso do feminicídio contra a advogada Maria Aparecida? Foi um momento muito triste. A gente estava num evento que era para ser um evento feliz, né? Uma conquista histórica para a advocacia, que foi a implementação do selo OAB Indica aqui local, mas infelizmente esse evento não teve não conseguiu ser um momento de descontração, de felicidade, em razão dessa perda inestimável da colega Maria Aparecida. Como eu falei, uma pessoa que tem uma história de dedicação à advocacia alagoana, que merece todas as menções que a OAB puder fazer em sua homenagem, e que é mais uma vítima. A gente se choca, a gente sente de perto essa violência, mas todos os dias nós temos mulheres que são vitimadas, que são assassinadas em seus lares. Inúmeros casos não chegam nem aos nossos conhecimentos, em razão das dificuldades do nosso estado, o estado que ainda é muito pobre, o estado que tem o IDH muito baixo, o índice de alfabetização ainda muito precário. Tudo isso dificulta a própria conscientização, Paulane. Quantas e quantas mulheres em nosso estado sequer se dão conta de que são vítimas de violência, convivem com a violência e acham aquilo normal. Há uma banalidade dessa violência, fruto dessa cultura machista arraigada em nossa sociedade. Então, o primeiro passo é conscientizar, porque as mulheres estão mais empoderadas, os movimentos são cada vez mais fortes, os próprios homens estão se conscientizando, mas ainda existe uma lacuna muito grande. Existe uma parcela da população, sobretudo sem educação, sem instrução, que sofre com isso. E esse problema vai se perpetrando, porque as crianças desses lares que convivem com essa violência acham aquilo normal, acham que é natural o pai ter esse tipo de postura agressiva, ter uma linguagem violenta em relação à mãe, aos próprios filhos, estão acostumados também com uma certa violência, uma tolerância contra a violência, e aquilo ali vai reverberando, e no futuro essas crianças serão ou vítimas ou serão os agressores do futuro. Pois é, a gente vê um caso de uma pessoa com instrução, que trabalha e lida com a lei, que conhece a lei, como é o caso da Maria Aparecida, né? E que ainda assim foi vítima de feminicídio. É uma prova de que esse problema é um problema estrutural do nosso país, é um problema que acomete qualquer classe, né, social, e não tem essa distinção, infelizmente. Precisa realmente a gente cobrar um posicionamento ainda maior de todas as instituições que estão envolvidas na segurança da mulher e em questão dessa educação também. A gente viu, inclusive, um posicionamento do Conselho Federal, né, em relação ao caso que aconteceu ontem. Como que vocês receberam esse apoio também do Conselho Federal? Isso. Assim que tomamos conhecimento do fato, nós entramos em contato com o nosso presidente do Conselho Federal, Alberto Simonetti, com a presidente da Comissão da Mulher Advogada Nacional, Cris Damasceno, acionamos a comissão aqui estadual através da Cris Lúcio, para que a gente tivesse um posicionamento uniforme a nível federal, já que esse é um problema grave que atingiu agora o sistema, mas como a gente bem colocou, é um problema diário, recorrente de todo o país. Então, o Conselho Federal vai lançar a campanha a partir do dia 9 de agosto de combate à violência contra a mulher. A Ordem dos Advogados do Brasil de Alagoas já tem um atendimento hoje psicológico para vítimas de violência e direitos humanos, que é feito lá no centro. Então, quem tiver qualquer tipo de dificuldade, pode procurar as nossas comissões da mulher, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Igualdade de Gênero. Então, todas essas comissões estão atuando de forma permanente, de forma benemérita, para atender as pessoas vítimas de violência e direitos humanos. Então, a ideia é que isso é um convênio com o SESMAR, inclusive gostaria de ressaltar aqui o apoio do Dr. João Sampaio, que fez um convênio e permitiu que atendemos com psicólogo gratuitamente essas pessoas. Então, é criar essa rede, fazer uma grande campanha, entrar com força nas escolas públicas para fazer trabalho de conscientização. Então, a AB vai não só parar e servir de um centro de referência para as mulheres vítimas de violência, como também iremos ter uma postura mais proativa. Ir para a escola, fazer eventos, seminários,
uma campanha nacional. Então, o Conselho Federal abraçou e vamos fazer essa campanha a nível federal, começando por Alagoas, para que a gente possa, de certa forma, conscientizar e trazer todos para esse debate, que é muito importante e não temos mais tempo a perder. Pois é, vamos encerrar então aqui a nossa entrevista, Wagner, fazendo um chamamento para a mulher que nos assiste, para que essa mensagem possa chegar às mulheres vítimas de violência também, explicando a elas que elas têm apoio, que elas têm refúgio, que elas podem encontrar isso, sim, através da OAB, através do Estado, através dos municípios. Existem aparatos para lhe apoiar, para lhe acolher, para lhe tirar dessa situação de violência. É importante a gente frisar isso, né, Wagner? Perfeito. Procurem a OAB Alagoas, procurem o Ministério Público, procurem a Delegacia das Mulheres, procurem a Patrulha Maria da Penha. Nós temos muita estrutura de apoio, mas é preciso que vocês se sintam confiantes de que a OAB, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Estado de Alagoas, todos estarão à disposição para que evite esse grau maior que é o feminicídio. Mas não deixe chegar no último estágio. Se você sofre violência dentro de casa, se você se sente tolhida pelo seu esposo, pelo seu companheiro, de alguma forma está lhe torturando psicologicamente, se você se sente constrangida no seu ambiente, no seu lar, procure as instituições que você terá o amparo necessário para que a gente possa evitar e combater esse mal, evitando que chegue no último grau, que é o feminicídio. Pois é, muito obrigada, Wagner, pela tua participação aqui. A gente está caminhando de mãos dadas nessa luta também, a TV Mar, junto com a OAB também. Parabéns pelas ações do mês que vem, a gente vai acompanhando também, tá bom? Obrigado a todos e obrigado por dar esse espaço para que a gente possa lutar por essa causa tão importante para a sociedade alagoana. Muito bom. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí.